Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando com vocês hoje. Que dia maravilhoso, que dia lindo, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Hoje, meu grande Senhor Jesus Cristo, meu grande Deus, me inspirou para falar uma palavra para vocês. E hoje eu quero falar para vocês sobre a figueira. Sobre a figueira. Por que eu quero falar sobre a figueira? Porque a figueira, ela representa, na Bíblia, ela representa a justiça própria. A justiça que eu e você acha que a gente tem, que a gente produz, né? A Bíblia fala que quando Jesus Cristo chegou, vinha de uma viagem com seus discípulos, e ele de longe avistou aquela figueira frondosa, né? Cheia de folhas verdes, bonita, né? A figueira muito linda, né? Muito bonita, toda elegante, né? Ela estava como que estivesse assim, orgulhosa, né? Dela ser uma árvore bem frondorosa, né? Que estava bem cheia de folhas, né? Que essas folhas seriam o quê? Representa que ela tem muita justiça própria, ou seja, ela, colocando aqui numa forma ilustrativa, digamos que ela achasse que ela era mais bela do que todas as outras árvores ao seu redor, porque ela tinha muitas folhas, ela estava bem frondorosa. No entanto, Jesus Cristo chegando próximo a ela, né? Jesus Cristo com seus discípulos estavam com fome, queriam comer um fruto, chegaram, falaram para vamos ali, ó, tem uma figueira ali. Chegando perto, então, Jesus Cristo verificou que ela não tinha figos nenhum, não tinha fruto nenhum fruto. Aí Jesus Cristo a amaldiçoou, né? Então o que isso quer dizer? Que a figueira, por ela ser linda, frondorosa, ela estava ali toda cheia de justiça própria, né? Ela estava ali representando a lei, né? Faz de conta que ela é lei, né? E como vocês sabem, acredito que vocês tenham aprendido isso, pelo menos essa parte bem básica, mas se você não aprendeu, eu vou te dizer, a lei, a lei de Moisés é todo aquele projeto que Deus tinha feito para o ser humano por conta do próprio pecado do ser humano e por conta das exigências do ser humano, né? Então Deus instituiu a lei, porque antes de Moisés existiu muitos anos, na época de Abraão, a época que não tinha lei ainda, né? Abraão mesmo, ele teve muita graça, né? E o povo também naquela época teve muita graça. E ele não precisava da lei, né? Não precisava da lei, né? E depois de um certo tempo, né, quando veio o povo ficou cativo no Egito, né, ficou muitos anos no Egito, mas alguns deles clamaram a Deus, né, não todos, claro. Tem muitos entre nós que às vezes fica contente em estar na escravidão, né, não quer se libertar. Às vezes a escravidão, a pessoa fica acomodada, então eles ficaram acomodados naquela escravidão. Mas tinha umas famílias, alguns que clamavam ao Senhor, né, clamavam e pediam a Deus todo dia para que aquilo parasse, né, que Deus intervisse. Então Deus interviu e levantou Moisés. Moisés, como vocês sabem, ele era um príncipe. Ele foi criado por Faraó. Agora, o interessante, meus irmãos, é que Deus sempre, mesmo o povo não prestando, Deus nos ama tanto, tem nos amado durante toda essa geração, desde que ele criou o mundo, que mesmo o homem sendo teimoso e pecador, Deus ainda estava planejando, né? Deus estava planejando. Então o que aconteceu? A Bíblia fala que quando Deus criou o mundo, né, que criou Adão, né, e a Eva, e o Adão deu vamos simbolizar como duas árvores, né, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, né? E o Adão não quis a árvore da vida, ele quis a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E Deus tinha falado para ele, olha, não toque nessa árvore. Não é que Deus não ia se importar nunca se ele pegasse lá, mas só que Deus deu uma diretriz, né? Deu um caminho para Adão, né? Para que Deus pudesse abençoar mais e mais, e ele, com certeza, o mundo talvez tivesse diferente se ele não tivesse tomado aquela atitude. Mas ele tomou, enfim, ele tomou, né? Mas mesmo ele tomando essa decisão, Deus já tinha solução. Você acha que Deus não tinha já na cabeça, no pensamento de Deus já tinha mais ou menos o que ia acontecer? Deus, ele trabalha com todas as possibilidades, as boas e as ruins. Então Deus colocou essas duas árvores para Adão, deu a ordem, né? Que aí ele foi tentado pela cobra, aquela história toda que vocês já conhecem, que eu não vou aqui contar para vocês, que todo mundo conhece, que isso aí é falado em desenhos animados, né? Eu acredito que você conhece. Então, quero explicar aqui o conteúdo. Então o que Deus fez? Então Deus já tinha, na cabeça de Deus já tinha planejado que se Adão pegasse a árvore da vida, Deus ia dar um rumo para ele diferente.
ia dar aquela prosperidade, aquele jardim do Éden que Deus criou, né? E o mundo seria um paraíso até hoje, né? Os leões seriam nossos animais de estimação, né? E não teríamos cachorro, teríamos leões, leopardo, porque toda a humanidade, toda a vida na Terra seria inocente, né? E seríamos prósperos, né? Nós não precisávamos trabalhar, ia ter árvores à vontade, tudo, que ia ter fartura em tudo que lugar que chegasse. Já pensou? Você viver numa terra onde você chega aqui, tem ali uma árvore e não tem ninguém ganancioso, e não ia ter pecado no mundo, né? O povo ia estar todo mundo satisfeito, todo mundo ia ver seu próximo, né? Ia respeitar isso, e a população ia crescer, e estaríamos hoje, talvez, com esses mesmos 7 bilhões, ou mais de 7 bilhões de pessoas vivendo em harmonia, né? Mas, infelizmente, Adão não seguiu esse caminho, Adão seguiu o outro caminho. Mas Deus tinha também um plano B, digamos assim, para Adão, caso ele fizesse. E a primeira coisa que Deus já tinha planejado era que ia vestir Adão. Porque quando Deus procurou, chamou Adão, Adão, cadê você? Ele estava atrás das árvores escondido, né? Ele estava envergonhado. Por que ele estava envergonhado? Porque aquilo que ele fez, aquela árvore que ele mexeu, chamada de árvore do bem e do mal, ele conheceu os dois lados, o bem e o mal, e ele viu que ele estava nu, que ele era feio, né, que era deselegante estar na frente de Deus nu. Mas você acha que Deus se importava? Deus nos criou, Deus sabe tudo o que a gente tem, como é que a gente não tem. Ainda hoje tem pessoas que às vezes têm esse questionamento de que se estiver no banheiro, tiver arrebatamento, estiver nu, Deus não vai levar. É brincadeira um negócio desse, mas infelizmente tem gente que pensa assim, né? Então o que aconteceu? Deus já tinha, no propósito de Deus, já sabia o que é Adão. Deus estava procurando Adão, mas Deus sabia onde que Adão estava, né? E aí Adão chegou próximo a Deus e viu que estava nu, só que ele chegou, ele arranjou aquele armengo, né? Como nós humanos sempre fazemos, né? A gente sempre dá um jeitinho, né? Então ele deu um jeitinho que foi se cobrir de folha de figueira, né? A figueira, desde essa época, aquela figueira que eu estava falando agora, que Jesus Cristo amaldiçoou, né? Ela já estava desde o começo do mundo, né? Mas desde o começo do mundo também estava o cordeiro. E o que Deus fez? Matou o cordeiro, e com esse cordeiro tirou a pele, né? E essa pele ele fez roupa para Adão. E a partir dali começou a nossa grande saga que está até hoje. Mas durante todo esse tempo de mundo, Deus teve várias oportunidades. O povo de Deus, que é os hebreus, né? Que o povo de Deus escolheu um povo, que eram os hebreus naquela tempo, né? O povo de Israel, chamado, né? E aí eles foram vivendo, né? Teve muitas tribulações, teve muitos homens que Deus levantou, como por exemplo, Deus levantou, começou lá atrás com Moisés, teve Abraão antes, né? Que foi pai de nações, que é considerado pai de nações. Aí depois teve Moisés, aí eu contar de Moisés para cá. De Moisés para cá teve quem? Teve Josué, né? Teve o rei Davi, né? Teve quem mais? Teve o rei Salomão. Né? Então teve muitos personagens, né? Que fizeram parte, que Deus levantou para justamente tentar, né? Fazer com que o amor de Deus fosse mostrado para toda essa raça humana, né? Mas vamos falar de Jesus, né? Do tempo de Jesus para cá. Jesus para cá, eu não sei se você sabe, mas nós vivemos uma dispensação, uma nova dispensação. Qual é a dispensação, meus amigos? A dispensação da graça. Então nós vivemos a dispensação da graça após a morte do Senhor Jesus Cristo. Porque foi só através dele, que é o verdadeiro Cordeiro, que fez com que todos os sacrifícios parassem de vez, e ele fosse o único sacrifício, e que a partir dali foi soprado um Espírito dentro de nós. Hoje nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. A Bíblia fala, eu acredito que você também saiba, que antes Deus habitava no tabernáculo, e assim mesmo era num cantinho lá do tabernáculo, que era no Santo dos Santos, né? Então ele habitava lá. Mas Deus não estava contente em habitar num lugar só. Deus queria que isso representasse que ele ia estar em todos os lugares do mundo. Então onde tem gente, onde tem um ser humano, com certeza Deus está lá. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você, ele foi soprado através do Calvário, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, através do derramamento do seu sangue. Então o Espírito Santo foi colocado dentro de nós, e ele está onde tiver um ser humano. E a terra, acredito que a terra toda tem lugares onde tem ser humano. Então onde tem um ser humano, a presença de Deus está ali. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Essa foi a grande troca que Jesus Cristo fez no Calvário. Ele trocou, ele ficou com nossas iniquidades, ele ficou com os nossos pecados, com as nossas doenças, com tudo de ruim que a gente tinha,
e nos deu a sua justiça. Ou seja, nos deu a sua graça, a sua glória. Você acha que Deus, por acaso... Tem muitas pessoas que estão doentes, tem pessoas que estão passando por enfermidades e até culpa Deus. Tem muita gente que culpa Deus. Tem muita gente que procura outros caminhos para se curar. Você acha que se você, meu amigo, meu irmão e minha irmã, se você louvar o Senhor, se você orar, se você se ajoelhar, dobrar seus joelhos e pedir, você acha que Ele não vai te salvar? Se você estiver precisando de qualquer coisa, dinheiro, que se for, Ele vai te dar. Agora, você quer ver um milagre na sua vida. Você quer que você pedir dinheiro hoje de manhã para Deus e no outro dia na sua porta deixe um pacote de dinheiro esperando. É isso que você quer, né? Não, meu irmão. Não é assim. Por que não funciona assim? Porque por causa do pecado de Adão, lembra de Adão, daquele pecadinho que ele fez, aquela escolha errada que ele fez? Então, por causa dessa escolha errada que ele fez, é que, infelizmente, nós temos também que fazer um sacrifício. Ou seja, nós temos que acreditar, nós temos que ter fé realmente e fazer o sacrifício de pelo menos esperar. Saber que você não é merecedor, saber que você é pecador, saber que Deus não pode te dar na hora que você pede, mas que pela vontade dele, você tem que esperar. Porque pode ser que ele te dê no outro dia, pode ser que ele te dê 2 dias depois. Ele sabe da sua necessidade. Nem você mesmo, minha irmã e minha irmã, sabe da sua necessidade. Ele é que sabe. Ele é que tem. Ele é que é o alfa, ele é o ômega. Ele é que conhece você antes de você nascer. Ele sabe cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça. Ele sabe quantos tem e quando cai cada um. Então ele é Deus. Então ele sabe realmente o que você pede, a hora que ele vai dar, o momento que ele vai dar, porque ele sabe o momento. Só te digo uma coisa, meu irmão e minha irmã, ele não vai te desamparar. Eu tenho certeza que a vida com Deus, a vida com reconhecendo a morte do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício, o sangue que ele derramou por você e por mim, reconhecendo isso, você vai viver uma vida melhor. Com dinheiro ou sem dinheiro, nada vai te faltar. Não preocupa, porque muitas vezes a gente não precisa de riqueza, a gente pensa que precisa, mas não precisa. Às vezes a gente pode ser feliz e calmo e tranquilo. E quando a gente tem, às vezes quando a gente tem aquela paciência, a gente tem aquele discernimento, a gente tem aquela calma quando a gente está em Cristo, quando o nosso coração está voltado para Cristo, está voltado para Deus. Né? Porque Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele é Deus. Ele é nosso grande Deus. Ele é nosso Salvador e Ele é nosso Criador. Então, meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo está no mundo desde a fundação do mundo. Agora, temos que hoje nos aprofundar basicamente no Segundo Testamento. Por quê? Porque o Segundo Testamento fala da graça do Senhor, fala da graça do Senhor, fala das coisas boas, fala das andanças, de quando Jesus veio ao mundo, desde quando ele nasceu até quando ele morreu. Tem a história todos os seus discípulos, né, todos os seus apóstolos, e que depois seguiram esse longo caminho, que Jesus veio ao mundo, viveu até os 33 anos, né, e ele deixou esse ensinamento para os seus apóstolos continuaram. E nós hoje em dia também, quem sabe nós somos herdeiros desse trabalho, né? O que os apóstolos e discípulos fizeram, hoje nós somos esses mesmos discípulos, né? Nós somos essas mesmas pessoas que somos responsáveis de compartilharmos e passarmos à frente a palavra do Senhor. Por isso que eu digo, meu irmão, minha irmã, você é um sacerdote do Senhor, você é um apóstolo do Senhor, você tem a obrigação de compartilhar as palavras de Deus. Por quê? Porque não tem outra coisa. Tem outra coisa? Me diz, tem outra coisa boa? Essas besteiradas que você fica na internet fazendo, isso vai te salvar? Não vai te salvar. Você viver aqui na Terra 60 anos, 50, 70, 80 ou 100, isso é muita coisa? Não. E que tal você viver a vida toda? Que tal você viver 1000 anos quando vier ao trono do Senhor Jesus Cristo? Quando vier o reino do Senhor Jesus Cristo, na outra dispensação, que vai ser a dispensação do reino, a dispensação do milênio. E depois desse milênio, você ainda morar nas mansões celestiais pela eternidade. O que você quer, meu irmão? Você quer trocar 40 anos, 60 anos, 80 anos, 100 anos, quem sabe que você viva? Você quer trocar esses aninhos só e deixar de viver a eternidade? Meu irmão, a eternidade é muito melhor. Então, continuando o que eu estava falando antes. A figueira foi aquela árvore frondorosa, bonita, cheia de elegância, cheia de justiça própria, que o Senhor Jesus Cristo amaldiçoou quando ele vinha com os apóstolos e ele procurou figos para comer, né? Ela teria que ser uma árvore útil. E ela não foi. E ela foi amaldiçoada. A Bíblia fala que, voltando novamente com os discípulos, passou pelo mesmo lugar, os discípulos verificaram que a árvore estava seca,
que ela não era mais aquela coisa toda. Por quê? Porque ela tinha sido amaldiçoada por Jesus Cristo. Então ela era aquela lei, ela era aquela outra dispensação que já passou, que Deus, que Jesus Cristo amaldiçoou e que ela não vale mais. O que quer dizer? Que a lei não vale mais. Para você não, para você que é crente, a lei não vale mais. O que vale agora é a graça do Senhor Jesus Cristo, é o amor que... Jesus Cristo sabia que ele deixou um mandamento para todos nós, um só mandamento. Ele trocou 10 mandamentos, que na realidade não é 10 mandamentos, são 603 artigos que é impossível de você cumprir. Só Jesus Cristo que cumpriu. E ele deixou um só mandamento, que é o amor. Que ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então ele deixou para nós o amor, um mandamento só. E mesmo assim, esse único mandamento ainda é difícil de ser seguido. Tem muitas pessoas que não seguem esse mandamento de jeito nenhum. Tem pessoas aí que são hipócritas, que são falsas e que não seguem esse amor de verdade. Seguir esse mandamento, que significa o quê? Que você realmente tem que amar seu irmão, mesmo que ele não preste. Que você tem que perdoá-lo, mesmo que você não queira, mesmo que seu coração não aceite ser perdoado. Por quê? Por que você não vai perdoar? Porque você não consegue ter esse amor, né? Você sempre vai ser igual àquela figueira. Você acha que você é justo. Você acha que que todo mundo está conspirando com você e que você é uma vítima, né? Como tem muita gente aí que quer ser vítima, que é vítima da sociedade. Mas mesmo assim, o nosso Senhor Jesus Cristo deu a oportunidade àquela figueira. Qual foi a oportunidade? Dela mudar de posição. Então a figueira, ela da lei, da justiça própria, ela vai ser o quê? Ela vai passar para o lado da graça. Por quê? Porque nas parábolas do Senhor Jesus Cristo, foi falado o que ele falou na parábola? Preste atenção na figueira. Quando os apóstolos perguntaram sobre os fins dos tempos, né, como é que ia ser. Então Jesus falou uma palavra para eles prestarem atenção na figueira. Que quando a figueira estivesse dando os seus ramos e suas flores, suas folhas novamente, aí estaria profetizado que chegaria os tempos finais. Essa figueira é Israel. E por que a figueira é Israel? Porque Israel também vivia. Naquela época, quando Jesus veio ao mundo, o povo dele, justamente o povo dele, que fez com que ele fosse crucificado. Eles não crucificaram Jesus, porque eles não mataram Jesus, porque a crucificação não existia na lei hebraica, né? Eles só podiam matar por apedrejamento, como você sabe. Mas aí, o que eles fizeram? Entregaram aos romanos, e os romanos é que tinham esse costume de crucificação. E que Jesus teria que ser crucificado. Por quê? Porque ele teria que ser pregado na cruz. O Calvário, o madeiro representa o seu Calvário. E ele foi pregado de braços abertos. Por que de braços abertos? Porque mesmo ele morrendo, mesmo ele se entregando, ele está de braços abertos para nós. Ele nos recebe. Sempre o nosso Senhor Jesus Cristo vai estar de braços abertos para nos receber, para nos acolher. E ele falou que no reino do Pai tinha muitas moradias mesmo, que cabe todo mundo. O Senhor Jesus Cristo, ele veio fazer esse sacrifício para o resto da eternidade, para toda a humanidade, se assim o quiser. Assim o quiser. Todo mundo tem o mesmo perdão. Eu creio que até Satanás, que é um anjo caído, que ele já foi um anjo de Deus, mas acredito que até ele se arrependesse de coração, de verdade, e glorificasse de verdade o Senhor Jesus Cristo, que até ele ia ter uma unçãozinha lá. Mas ele com certeza não vai fazer isso, né? Isso já está escrito, e ele não vai fazer isso, né? Ele é o diabo, ele é o acusador, ele é o responsável por todo esse tempo de mundo, de ficar na sua cabeça dizendo que você não presta. Que é uma verdade, realmente você não presta. Eu não presto, nós não somos bons. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo, com o seu sangue nos revestiu. E Deus, quando olha para nós, ele não vê o nosso pecado, ele vê o sangue cobrindo. Então, quer dizer, continuando a figueira. Então, a figueira hoje é Israel. Israel, não sei se vocês sabem, mas não vou dizer todo, 100%, mas uma boa parte do povo de Israel e daquelas regiões lá que são muçulmanas, aquele pessoal daquele Oriente lá, muitos ainda estão esperando o Senhor Jesus Cristo. Eles não acreditam na graça, eles acreditam em Deus, mas não acreditam no Filho. Eles acreditam no Pai, mas o Filho não acredita. Por quê? Porque eles ainda estão esperando o Messias, né? Tanto que lá eles são chamados tem muitos que são os israelenses, os hebreus messiânicos, né? Eles estão esperando o Messias. Então, eles não têm o conhecimento, parece que nós temos, que o Messias já veio. O nosso Jesus Cristo já veio, e ele já morreu por nós. Ele já pagou o nosso pecado. Mas eles não acreditam, né? Aliás, eles, que eu tinha me falado, eles
estão ainda esperando o Messias. Então, por conta disso, eles ainda estão tipo os fariseus, né? Ainda estão acreditando muito em Deus, né? Eles são um povo de Deus, são um povo selado. Deus, desde o começo do mundo, Deus os colocou para ser seu povo, e Deus não tem falhado com essa promessa. Então, o que acontece? Aí hoje, eles estão, né? Aí, você sabe, a Bíblia fala que no ano 70, né, o general Tito destruiu toda Jerusalém, né, e espalhou todo o seu povo, né, todo o povo de Jerusalém foi espalhado pelas nações, que foi uma profecia do Senhor Jesus Cristo também, né, que todo o povo de Israel ia ser separado, né. Mas agora, já agora em 1948, se não me falha a memória, né, o povo de Deus novamente foi reunido e a sua nação foi levantada. E Jerusalém eles também conquistaram, né? Teve aquela guerra dos 100 anos, né? Aliás, a guerra dos 6 dias, né? E eles reconquistaram Israel. Mas tem um problema, né? Ali teve um acordo e lá tem a mesquita da Cúpula Dourada, né? É uma mesquita que, para vocês terem uma ideia, tem 2.000 quilos de ouro na sua cabeça, né? Lá na ponta, lá em cima, né? E ela tem que ser removida desse lugar para lá ser reconstruído o templo, que vai ser onde o anticristo vai profanar. Quando tiver, ele vai fazer um grande acordo, né? Ele vai fazer um acordo que vai durar, o acordo é de 7 anos, mas só vai durar 3 anos e meio, né? E ele vai profanar, e aí a partir daí nós teremos o toque das trombetas, né? E depois o derramamento das 7 taças, e teremos o fim de tudo, e nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar em glória. A Bíblia fala que quando teve uma das vezes que Jesus Cristo entrou em Israel, ele entrou sentado num jumentinho. Dessa vez ele vai voltar num cavalo branco, ele vai voltar em glória, com milhões de anjos. Naquela época, quando ele entrou com o jumentinho, ele entrou só com seus apóstolos, né? E agora ele vai voltar com todos os santos, né? Com todos os santos que são arrebatados, que são realmente os santos verdadeiros, que vão voltar em glória com o Senhor Jesus Cristo, né? Com suas coroas, né? E eles, quando Jesus sentar no trono, todos eles vão colocar suas coroas à disposição de Jesus, é como tirasse e colocasse: Senhor, é o Senhor que determina. E novamente vai ter as coroas que Jesus vai colocar neles todos, né? E com os anjos, né? Então vai ter a grande batalha, né? Que Satanás pensa que vai ganhar, mas vai perder. E vai começar o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse reinado vai durar 1000 anos. São 1000 anos de muita glória. Não vai ter dores. Ainda vai ter um pouquinho de pecado, mas assim, uma taxa bem baixinha, né? Porque Satanás será preso, né? E o anticristo também, o falso profeta, e os demônios, mas com 1000 anos eles serão soltos. Por quê? Para novamente testar a população humana, né? Para ver realmente, e acredite se quiser, tem muita gente que vai estar insatisfeito. Nós vamos ser governados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o reino da justiça, mas mesmo assim vai ter muita gente que não vai querer. Né? Aqui na terra ainda vai continuar pecadores, nações vão continuar aqui, vai todo mundo ainda ser administrado pelo nosso Senhor Jesus, sem democracia, né? Mas o Senhor Jesus Cristo vai reinar com os santos participando, que somos nós, com os arrebatados, com os mais, como se chama, os mais maduros, né? Que vão ajudar o nosso Senhor Jesus Cristo nessa administração do mundo, né? E governaremos com cetro de ferro, mas será o governo da justiça. Será o governo da abundância, nada vai nos faltar. Mas mesmo assim, Satanás será solto quando terminar os 1000 anos, e ele vai arrebanhar muitas pessoas, e ainda vão apontar armas para Deus, né, tentando vencer Deus. É impossível. Eu nunca vi uma cabeça tão dura igual essa de Satanás. Nossa, ele é muito cabeça dura. É sem noção mesmo, né? Mas enfim, está escrito assim, né? É projeto divino, como se chama? É decreto divino, né? E a Bíblia está escrita, e a Bíblia não mente. Deus é fiel com suas promessas, ele não vai falhar nenhuma promessa, e tudo que está escrito irá acontecer. Pode até ser que alguma coisa mude, mas vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, porque seria necessário que toda a população se convertesse assim, 100%, e clamasse ao Senhor, que talvez ele pudesse mudar muito o nosso destino. Mas como isso não vai acontecer, então continua as profecias acontecendo, e tudo que está acontecendo vai continuar. Então, quando a figueira, quando Jesus deu essa oportunidade à figueira, de ela ser a revelação, a figueira agora, nesse período agora, é como que ela fosse passasse por uma nova dispensação, que é a dispensação da graça, para mostrar essas evidências, ser esse relógio profético, né, que vai agora revelar. Não mais ela vai ficar
com merecimento próprio. Não mais ela vai, os ramos delas iniciais, vai dizer que ela agora está apontando para Cristo, que ela está apontando para Deus, que ela está dando aquela oportunidade para todo mundo, é aquela último chamamento, é como se chama a última chamada, para que todos que veem essas profecias se concretizando, as pessoas se convertam, que as pessoas clamem a Jesus, clamem a Deus, que as pessoas se voltem e tenham um coração renovado, que tenham um coração para Cristo, que essas pessoas possam realmente, a partir daí, deixando seus pecados de lado, deixando todas as coisas que fizeram, e realmente fazer o que é certo, né? Amar uns aos outros, ajudar a trazer. Então, a figueira vai apontar para essa grande oportunidade que as pessoas vão ter de pregar o evangelho, de mostrar aquelas coisas, né? Mostrar que a história toda não é aquilo, que Jesus veio, que Jesus ele deu o seu sangue para nos libertar, e que nós temos que fazer isso porque o fim vai estar chegando, né? Eu creio, meu irmão, não espero que esse vídeo não chegue um dia para você ver está na rede, está na internet, ele poderá ser visto durante o resto do tempo que o mundo tiver. E que talvez você daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, não sei, eu espero que você não esteja vivendo essas tribulações e que você não chegue até esse período. Mas se você chegar, já te estou dando um alerta. Se volta para Cristo, se volta para Jesus Cristo, procura mudar o seu posicionamento, assume a sua posição de filho de Deus. Você é filho e você é herdeiro. Nós somos esses filhos herdeiros, amados, saber que somos amados, e com isso também transbordarmos de amor pelos nossos irmãos, procurar compartilhar o evangelho, porque você sabia que nos finais dos tempos as Bíblias vão desaparecer, todo mundo o anticristo vai perseguir os cristãos, vai queimar todas as Bíblias, ele vai fazer de tudo se não ter esse conhecimento. Mas quem sabe você possa ver esse videozinho aí e fica alerta, fica sabendo que o final está chegando, e que se chegar esse tempo e você estiver vivo ainda, e mesmo que você esteja vivendo as tribulações, você tem uma chance. Volta-se para Cristo, volta seu coração para Cristo. Procura transbordar esse amor, procura entender que a graça está sobre você e que Jesus não vai te desamparar, nosso Deus não vai te desamparar, e você será selado, será salvo. E aí você poderá viver a eternidade, você vai ter milhões de anos para viver, você vai ser rei, e não simplesmente você viver esses anos aqui na terra. Então, meu irmão e minha irmã, preste muita atenção, procure ver, compartilhe essa palavra, se inscreva no meu canal, faça com que pessoas possam se inscrever no meu canal, não para ego meu, não para dizer, eu quero ter muitas pessoas no meu canal, para que muitas pessoas vejam a palavra. Bota na sua cabeça, não é porque eu quero ter muitos seguidores, não, eu quero te salvar, eu quero te dar uma palavra de fé, uma palavra do Senhor, que Ele está mandando eu te dar, porque o propósito da minha vida agora é esse. Meus irmãos, eu não tenho mais nada de propósito da minha vida antiga. O propósito da minha vida agora é seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, é clamar pela sua misericórdia, é saber que sou amado, saber que sou rei, saber que todos os meus pecados não importam para Deus, não importa os meus pecados para Deus, como também não importa os seus pecados para Deus. O que importa é você ter um coração voltado para o Senhor Jesus Cristo. É você reconhecer que o sangue te salvou, que o sangue já foi derramado. Ele não vai ser derramado, ele já foi derramado por você e por mim. Então, meu irmão, fica na paz. Acredita nessa verdade. Essa é a grande verdade do Evangelho. Essa é a grande boa notícia. Essa é a grande mandamento que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, para que seguimos eles. Abaixo a seguir esses mandamentos, que com certeza toda a lei do Senhor Deus que fez, que é santa, que é perfeita, ela vai te mostrar mais e mais o quanto Jesus está nela. O primeiro testamento, meus irmãos, que fala das coisas antes do nascimento de Jesus Cristo, se você lê ele também, e você vê que cada parte do Senhor Jesus Cristo já está colocado lá. Agora você tem que ler o Primeiro Testamento com a chave poderosa que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Mas, creia numa coisa. Eu acho que a Bíblia é um grande livro de ensinamento. Não é que ela é uma lei para a gente seguir, mas é um livro de ensinamento que a gente tem que aprender. É um livro poderoso, é um livro majestoso, é um livro que nos dá paz. Se você ler da forma correta, ele vai te dar paz, ele vai te dar tranquilidade. Ele não vai colocar terror na sua cabeça, não. Porque todas as histórias que tem lá contadas são histórias que aconteceram. E as profecias que estão lá, que são as futuras, chamadas de profecias, irão acontecer também. Então, a Bíblia é o livro da verdade. A Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa verdade que vai nos libertar. Então, meu irmão, minha irmã, leia, procure
aí com o seu pastor, na sua igreja, com o padre, procure ler também a Bíblia, procure escutar o que ele escuta, mas leia a Bíblia também, para que não haja na sua cabeça uma mistura, né? Que você sabe que tem muitas igrejas que misturam muito o evangelho. Eles colocam a graça, eles sabem da graça, mas eles acham assim, não, nós somos graciosos, Jesus Cristo morreu por nós, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um sacrifíciozinho para Deus, porque nós temos que estar em paz também com Deus. Então, tem muitos cristãos, né, que são cristãos também, e que creem no sangue, que vão estar salvos, agora vão ser disciplinados, se não mudarem a sua posição. Por que vão ser disciplinados? Porque eles querem misturar. Lá em Gálatas, Paulo fala que os Gálatas estavam misturando o evangelho. O que é misturar o evangelho? É isso que eu estou te falando. Muitos religiosos acreditam na graça, mas acreditam também que eles têm que estar em paz com Deus. E para estar em paz com Deus, o que eles querem fazer? Um tipo de sacrifício. Caminhar a pé não sei quantos mil quilômetros, carregar uma cruz nas costas, se martirizar, né? Dar umas cestas básicas ali para instituição de caridade. Aí depois que ele faz isso, aí ele volta para casa dizendo, agora eu estou em paz com Deus também. Então, quer dizer, eu acredito no Senhor Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não precisa fazer sacrifício, tem que fazer sacrifício para Deus. E aí, o que Deus falou para todos, em várias partes, em várias... Falou lá no monte, falou lá no rio quando ele foi batizado por João Batista. O que Deus falou? Ele disse para todos ouvirem, este é meu filho amado, este é meu filho amado, escutai-vos. Então, nós temos que escutar o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala da lei? Jesus Cristo alguma vez falou que a gente tem que seguir mandamento? Não, não, Jesus Cristo nunca falou isso. Então nós temos que viver uma vida em paz, com o nosso Senhor Jesus Cristo, sem depender de fazer sacrifício. Não faça sacrifício. Você está indo em contramão da graça do Senhor. Você está querendo misturar o evangelho. Não misture o evangelho. Seja puro. Seja pecador, mas seja um pecador autêntico. Faça qualquer tipo de pecado, menos essa parte. Porque na hora que você quer sacrificar alguma coisa para Deus, você está desmerecendo o sangue do Senhor Jesus Cristo. Está dizendo que Ele morreu em vão, que não precisava. Porque você é capaz de fazer alguma coisa boa que Deus vai gostar. É uma incredulidade muito grande. Meu irmão e minha irmã, não acredite nisso, que isso não é verdade. Isso é mentira do acusador. Isso é mentira de Satanás querendo tumultuar a tua cabeça. Não. Fique em paz. A graça do Senhor Jesus Cristo não quer dizer que você vai pecar. E dizer, Tarcísio, mas agora eu posso pecar, posso fazer o que quiser. Não, você pode fazer o que você quiser. Mas quando você está em Cristo de verdade, quando o seu coração está com Cristo, você não vai fazer nada disso que você está me perguntando. Você pode estar me questionando, mas agora eu vou pecar? Vai não, não vai não. Creia. Na hora que você crê no sangue do Senhor Jesus Cristo, na hora que você tiver um coração voltado para aqui, você não vai mais pecar. Isso eu te garanto. Você vai ter a oportunidade de seguir a lei, você não vai nem perceber. Quando você menos notar, você está ali uma pessoa, um cristão de boa qualidade, está compartilhando com os irmãos, está distribuindo amor para todo mundo, não está fazendo mal nem a um passarinho, está cuidando da vida de todo mundo. Então isso aí é graça. Isso aí você está seguindo os mandamentos são isso. É não matarás, não roubarás, não trairás, não fazer nada disso. Será que um cristão que realmente nasceu de novo, ele vai trair? Será que um cristão que nasceu de novo vai fazer? Não, não vai fazer nada de errado. E se ele cair, e mesmo que ele caia, mas se ele pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo para o levantar, o Jesus Cristo vai estender o braço e vai levantar e vai tirar você daquela sujeira, daquela lama, que às vezes você pode ser igual um porco, né? Porco gosta de lama, né? E nós às vezes nos misturamos igual um porco. Aí você vai se lamear todo, mas Jesus Cristo vai te salvar, vai te levantar e vai te limpar, vai dar vestimentas de justiça, e você vai ser justo, e você vai ser uma boa pessoa, e você vai estar reinando junto com Ele. Ok? Meus irmãos, se inscrevam no meu canal, aí, me ajude a compartilhar essas palavras, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo fique com vocês para sempre, e que não esqueçam, os finais dos tempos estão chegando, e vamos olhar a figueira. A figueira dessa vez, ela vai ser a figueira da redenção, ela vai ser a figueira que vai apontar para os finais dos tempos, mas ao mesmo tempo ela vai apontar para Cristo. Ela vai dar o alerta, ela vai ser o alerta. Daquela vez que Jesus Cristo encontrou ela não tinha utilidade nenhuma, que é tanto que Jesus amaldiçoou, mas agora ela tem uma grande utilidade, porque agora ela vai te mostrar que você não tem outro caminho, que o caminho é seguir Jesus Cristo, que o caminho é ter um coração voltado para Deus, um coração voltado para Cristo, porque ela vai apontar, olha, chega de justiça própria, agora a gente tem que crer no amor, e o amor verdadeiro é Ele, é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, a figueira dessa vez, ela vai ser uma árvore muito importante, ela vai trazer um significado muito grande para a nossa vida. Por quê? Porque ela vai ser, aqui não vai nos apontar o caminho, né? Ela é praticamente simbolizada por Cristo, pelo Senhor Jesus Cristo, porque dessa vez Ele é a figueira. Ele é a figueira. Ele que vai te mostrar os caminhos. Então, os sinais, quando estiver se mostrando através dele, aí você vai voltar para ele, e aí você vai estar salvo, vai estar no reino dos céus, e irá morar nas mansões celestiais. Pois é, fique na graça e na paz do Senhor, não se esqueça, compartilhe essa palavra, faça com que mais e mais irmãos tenham conhecimento dessa verdade, que essas são as verdades que estão na Bíblia. Leia a Bíblia, que você vai ter todos os entendimentos. Desculpa a minha pregação aqui para vocês, eu não falar versículo por versículo, aquela coisa que muitos pastores fazem, mas é porque não é uma pregação preparada, é de espontânea, é de última hora, ou seja, o meu Senhor Jesus Cristo me deu essa palavra hoje, agora de manhã, quando eu estava inclusive vendo uma palestra de um pastor, falando da figueira, mas não estava falando dessa forma, estava falando de outro jeito, e eu na mesma hora peguei aquilo e já me inspirei, e eu acho que o Espírito Santo me motivou, e agora eu estou falando um contexto maior, o que realmente, agora, eu não falei o versículo nem nada, porque foi de última hora, não está preparado, não planejei, não sentei para fazer esboço de uma pregação, não, aqui foi de última hora, do meu coração, e eu tenho certeza, mas são verdades que estão na Bíblia, você lê, se você tiver qualquer questionamento, você pode ler a Bíblia e ler que você vai encontrar, você pode ler tudo que eu falei, isso aí está no Segundo Testamento. Né? Algumas coisas que eu falei do Antigo Testamento, mas você conhece a história de Abraão, você conhece a história de Adão, você conhece como foi o mundo todo, né? de Moisés, de Josué, essas histórias você conhece, que tem filmes, tem novelas, tem desenhos animados, tem muita história sobre isso, eu creio que você saiba alguma coisa sobre isso, é que às vezes você não se atenta para acreditar, mas creia, o nosso Salvador é Jesus Cristo, e só Ele nos mostrará o caminho, só através deles iremos ganhar o reino dos céus. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo.